Hello, my students. WhatsApp. My name is Joslene. Então, vamos para mais uma aula de língua inglesa, não é? Na aula anterior, foi colocado na plataforma uma apostila, que tem alguns textos que falam sobre a origem e a expansão da língua inglesa, né? Por que estudar inglês? Também nós vimos alguns países e suas nacionalidades. Vimos também algumas estratégias de leitura, como não utilizar tanto dicionário, né? Tendo atenção às palavras cognatas, as palavras transparentes. Pay attention às falsos cognates, as palavras falsas que parecem ser uma coisa e são outras, não é? E agora, nessa aula de hoje, nós vamos revisar, né, um pouquinho, vamos falar sobre o simple present tense. Tempo verbal presente simples, em inglês, né? Que é o tempo verbal mais comum utilizado em textos, não é verdade? Aí nós temos aqui uma setinha indicando que ele é em real time, né? Em tempo real, não é nem futuro, ações que a gente faz previsão, nem ações acabadas, não é? Na verdade, aqui nós temos aqui o que expressa o presente simples e a sua utilização, né? O presente simples expressa verdades universais, fatos científicos ou da natureza. For example, babies cry, os bebês choram. Dogs bark, cachorros latem. Birds sing, os pássaros cantam. Aí são verdades universais, né? Outro exemplo, the sky is blue, o céu é azul. Também o presente simples, ele expressa ações habituais, ações rotineiras, que fazem parte, né, da nossa rotina, o que a gente faz repetidamente, diariamente no presente. Exemplo, I always leave home at 7 o'clock. Eu sempre saio de casa às 7 horas, não é? Ações habituais. Aí nós temos aqui pay attention, atenção, por quê? Porque nós utilizamos também esse tempo verbal com alguns advérbios de frequência. Alguns advérbios de frequência que nós temos aqui destacado. Algum deles, always, que é sempre, often, frequentemente, never, nunca, every day, todos os dias, sometimes, às vezes, né? E outros também. Aqui são os mais utilizados. São os mais utilizados com esse tempo verbal presente simples. Aqui nós temos a formação do presente simples em inglês, né, na forma afirmativa nesse quadro. Nesse quadro aqui a gente pode ver que nós temos 3 verbos. Nós temos primeiramente aí o verbo to think, que é o verbo pensar, achar. Temos o verbo to make, que é o verbo fazer. E temos o verbo to love, que é o verbo amar. Observando que todos esses verbos aí, que eu acabei de falar, eles estão acompanhados da partícula to, que isso quer dizer que o verbo está no infinitivo, quer dizer, é o nome do verbo. Quando o verbo está no infinitivo em inglês, ele vem acompanhado dessa partícula to. Aí daí, quando você vai conjugar o verbo, ele passa a ter uma forma específica, dependendo do tempo verbal. No caso do presente simples, analisando esse slide, a gente pode observar que ele sofre pouquíssimas alterações, né, na sua estrutura, no verbo. Ele só vai sofrer uma pequena alteração, como a gente pode observar aí no quadro, na terceira pessoa do singular. Olha só aqui o primeiro, to think, que é o verbo pensar ou achar. I think, you think. Eu acho, eu penso, você acha, você pensa. He thinks, she thinks,
it thinks. Foi acrescido aí um S, uma letrinha apenas, né? We think, you think, they think. Aí não foi acrescentado nada, nós aqui só tiramos o quê? O to, né? E o verbo praticamente permaneceu invariável, ele só houve uma alteração aí na terceira pessoa do singular, que foi acrescentado um S. A mesma coisa nós podemos ver aí no verbo to make, que é o verbo fazer. I make, you make. He makes, she makes, it makes. Aí foi acrescentado um S, né, na terceira pessoa do singular. We make, you make, they make. Permaneceu da mesma forma, só foi retirado o to. E o verbo to love, que é o verbo amar também, ó. I love, you love, he loves, she loves, it loves. We love, you love, they love. Então, no caso, na forma afirmativa do presente simples dos verbos em inglês, a maioria dos verbos só sofrem uma alteração, né, acrescentando essa letrinha S na terceira pessoa do singular. A maioria dos verbos. Agora, é lógico que a gente tem algumas exceções, porque toda regra tem a sua exceção. Então, vamos conhecer algumas exceções. Aqui nós temos os casos especiais relacionados a essa exceção. Nós temos aqui os casos especiais, o verbo to be e o verbo to have. São dois verbos irregulares que têm formas específicas no presente simples, né? O verbo to be, ele é bastante variado, né, no presente simples. Ele tem uma forma específica. E o verbo to have, na terceira pessoa do singular, ele muda completamente. Vamos conjugar aqui o verbo to be no presente, ó. Relembrando, I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Né? Ele tem essa forma no presente simples. É o verbo ser e o verbo estar. Já o verbo to have, que é o verbo ter, I have, eu tenho. You have, você tem. He has, she has, it has. We have, you have, they have. Então, aí ele também tem a sua forma específica, ele não segue regra. Não foi acrescido S na terceira pessoa do singular, houve uma alteração geral na estrutura do tempo verbal. Agora aqui nós temos algumas exceções, que é o quê? Relacionada à terceira pessoa do singular. Relacionada à terceira pessoa do singular, né? Quem é a terceira pessoa do singular? He, she e it. Os demais verbos, ou melhor, alguns verbos com algumas terminações, não recebem apenas a letrinha S. Eles vão receber ou vão trocar outras letrinhas. Vamos observar aqui quais são as regras. Aqui, ó. Nos verbos que terminam em O, nós temos aqui o verbo go, ir, é um verbo terminado em O. No verbo que termina em SS, nós temos um exemplo, kiss, que é o verbo beijar. O verbo que termina em CH, nós temos o teach, que é o verbo ensinar, por exemplo. Um verbo que termina com SH, nós temos wash, que é o verbo lavar. Um verbo que termina com X, nós temos fix, que é o verbo consertar. Esses verbos que têm essas terminações, eles não vão receber só a letrinha S, e sim, nós vamos acrescentar ES na terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Nas demais, ele permanece da mesma forma, sem a partícula to. Por exemplo, vamos ver aqui com go. Eu posso dizer, I go to school. Eu vou para a escola. Se eu quiser falar, ele vai para a escola, então eu vou dizer, he goes to school. Ele vai à escola.
Só que não vou acrescentar só o S, eu vou acrescentar ES, porque o verbo go é um verbo terminado em O. Então, na terceira pessoa do singular, ele vai receber ES, né? O mesmo caso acontece com quis, que é terminado com SS, e outros verbos também com essas mesmas terminações. Então, verbos terminados com essas letras, eles vão receber ES na terceira pessoa do singular. Nós temos aqui também outra regrinha para os verbos terminados em Y, né? Se ele termina em Y, mas for precedido de uma vogal, beleza, ele vai para a regra geral, recebe só o S. Exemplo, pay quer pagar, buy quer comprar. Então, fica he pays, she pays, it pays, ou he buys, she buys, it buys. Beleza, ele recebe em S, se ele for precedido de vogal. Mas se o verbo termina em Y, e antes do Y vier uma consoante, como é o caso do cry, do try, ele vai o quê? Nós vamos trocar o Y por I e acrescentar ES. Aí vai ficar, ó, cry, chorar, try, tentar. Já na terceira pessoa, ele vai ficar he cries, com IES, né? Ou he tries, com IES, e não apenas com S, ok? Essa regra aí é uma regra apenas para a terceira pessoa do singular, certo? Quando a gente estiver falando de presente simples, né? Que é um tempo verbal muito usado da língua inglesa, que nós estudamos no ano passado, estamos revisando novamente, né? Ele descreve ações habituais, ele expressa fatos reais, né? Ações programadas, né? Já estabelecidas, e é um dos tempos verbais mais usados nos textos em inglês. Nós utilizamos. Aqui nós temos um resumo do Simple Present e nas formas variadas, na forma negativa, na forma interrogativa. Por quê? Porque na forma afirmativa, a gente observa que a gente utiliza o verbo sem a partícula to, não é? Já na negativa e na interrogativa, vejam essa palavrinha aí verde, de cozinha verde, né? É um verbo auxiliar, o verbo auxiliar do presente, o verbo do, das, né? É o verbo auxiliar que determina que a minha frase está no presente. Mas eu só utilizo esse verbo auxiliar na forma negativa e na forma interrogativa, como nós estamos vendo aí, nesse quadro. Vamos analisar bem aqui para a gente entender melhor essa estrutura do presente simples, para a gente relembrar, né? Reconhecer o que nós já estudamos. A forma afirmativa, nós usamos o verbo no infinitivo sem a partícula to. E na terceira pessoa do singular, he, she, it, o verbo sofre uma pequena alteração. A maioria dos verbos recebem S, né? Outros podem, dependendo da terminação, se terminar com CH, SH, com X, com O, vai receber ES, né? Se terminar com Y, precedido de consoante, vai trocar o Y por I e acrescentar ES. Então, aí são regrinhas básicas da forma afirmativa, né? A gente vai mexer com essa estrutura do verbo apenas na terceira pessoa do singular. E as demais vão permanecer na forma infinitiva básica sem o to. Aí nós temos aí, ó, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Na forma negativa, nós usamos o auxiliar do, mais o advérbio not, que pode ser usado abreviado, aí já está abreviado, don't, que é o do, mais o not, fica don't. E na terceira pessoa do singular, nós usamos o das com not ou das not, como já está aí na forma abreviada, que
esse uso do auxiliar com o not quer dizer não, está negando a frase. Aí você observa que o verbo não sofreu nenhuma alteração. Por quê? A alteração foi feita no verbo auxiliar, que não tem tradução na frase. A única função desse verbo auxiliar no contexto frasal é indicar que a frase está no presente simples. Por exemplo, I don't work. Eu não trabalho. Então, o verbo do, ele não tem tradução. Ele só serve para indicar que a minha frase está no presente, certo? E o don't work, você não trabalha. He doesn't work. Ele não trabalha. She doesn't work. Ela não trabalha. It doesn't work. Ele não trabalha. We don't work. Nós não trabalhamos. You don't, you do not work. Vocês não trabalham. They do not work. Eles ou elas não trabalham. Que também pode ser escrito assim, dessa forma normal, sem ser abreviada. Na forma interrogativa, que é esse terceiro quadrinho aí, no final, o que nós podemos observar? Que o verbo auxiliar, ele está no início da pergunta, né? E que o verbo principal, no caso work, ele não sofreu nenhuma alteração, nem na terceira pessoa do singular. Por quê, professora? Por que ele não sofreu alteração? Porque a alteração, ela foi feita no verbo auxiliar, né? A diferença aí do para o das, ok? Ó. Do I work? Eu trabalho. Do you work? Você trabalha? Does he work? Ele trabalha? Does she work? Ela trabalha? Does it work? Ele ou ela trabalha? Do we work? Nós trabalhamos. Do you work? Vocês trabalham? Do they work? Eles ou elas trabalham? Né? Então, aí são perguntas que requerem respostas. E a única função dessa palavrinha no início, que é o verbo auxiliar do presente, o do e o das, é de indicar que a frase está no presente simples, certo? Pessoal, nós vamos vou disponibilizar para vocês uma atividade relacionada a esse assunto, tanto na plataforma como no grupo, tá bom? E aí, aqui foi uma breve revisão de um tempo verbal que nós já estudamos. Eu sei que vocês estão relembrando bem, não é? Qualquer dúvida, vocês podem vir no meu privado, que a gente resolve na hora o problema. Bye, bye, beijos.